Ouça agora uma palavra de vida nova com o pastor Moisés Malafaia. Marcos capítulo 3, vamos reler aquele texto que nós lemos semana passada, amém, amados? Diz a palavra de Deus aqui, Marcos capítulo 3, versículo 24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa, versículo 25 diz, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Espírito Santo de Deus, obrigado por mais essa noite extraordinária na tua presença, onde já cantamos, já te louvamos, te adoramos, continuamos a te adorar, Senhor, porque tudo que fazemos é para glorificar o teu nome, e estamos aqui, Senhor, para receber a tua palavra. Ministra a tua palavra nos nossos corações agora, em nome de Jesus, que haja uma renovação da nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Por isso eu quero ministrar sobre os filhos de Deus aqui presentes, mais uma vez, sobre todos que estão aqui, espírito de sabedoria e de revelação, no nome de Jesus, amém? Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Nós entendemos, amados, que para que haja um crescimento na nossa casa, e por consequência a nossa casa, ela é a célula dessa igreja, cada igreja é constituída de famílias, amém? Isso é um princípio da sociedade, que a família é a célula máter da sociedade, ou seja, várias famílias constituem a sociedade. Isso é uma coisa que eu via na minha época, quando o assunto era OSPB. Quantos são dessa época do OSPB? Já nem existe mais isso, amados. OSPB, amém? Tem uma galera aí que é dessa época aí. Então, nessa época a gente aprendia isso, né? Dessa forma, OSPB. Eu não sei nem qual o nome que tem hoje, mas na minha época era OSPB. Moral e cívica hoje? Moral e cívica, né? Tem uma outra coisa ainda. Sociologia, hoje ficou... Mas no segundo grau não é sociologia o nome, não. É moral e cívica. Sociologia é já para o pessoal da terceiro grau e tal, faculdade. É verdade. Mas na minha época eu aprendi isso como OSPB. Ou seja, se nós queremos que a igreja tenha uma só visão, fale a mesma linguagem, tenha um só pensamento, cumpra exatamente aquilo que está na palavra de Deus, as nossas famílias, a nossa casa tem que ser a mesma coisa. E segundo essa palavra, só trazendo uma lembrança rápida do que foi falado quarta-feira, aquelas pessoas que na verdade têm um seu lar dividido, onde o homem pensa uma coisa, a mulher pensa uma coisa, o que acontece? É o que diz a palavra de Deus de uma forma muito clara e objetiva. Se uma casa estiver dividida, divisão fala de quê? De duas visões diferentes, cada um puxando para um lado, puxando a sua brasa para a sua sardinha. A palavra de Deus diz que contra si mesma, se estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Em outras palavras, essa casa não vai longe, amados. Não vai longe. E todos os integrantes daquela casa vão para o brejo, em outras palavras. O que está com razão e o sem razão, todo mundo vai afundar junto. Porque a casa não subsistirá, o que diz a palavra. E todos aqueles que compõem essa casa vão para o brejo junto. Não adianta só estar um remando bem e o outro querendo remar para um outro lado, não adianta. O barco é um só. Os dois são no mesmo barco. E quando há uma divisão, quando há duas visões, por mais bonzinho que você seja, por mais legal que você seja, vai afundar o barco, amados. Essa que é a verdade. Não vai sair do lugar. Não tem jeito, não tem outra forma, não dá para você pensar que vai ser diferente. Como falei aqui, tem fala aqui para os músicos aqui, certo para o seu caso. Não, para o seu caso vale, para o seu caso vale, mas não vale. Porque o que vale, amado, é a palavra de Deus. Diga para o seu irmão, amado, o que vale é a palavra de Deus. O que vale é a palavra de Deus. Quantos entendem, digam glória a Deus. O que vale é a palavra, amados. Domingo o Espírito Santo continuou a ministrar sobre isso naquele episódio que eu falei sobre Jó e sua esposa. Que a mulher de Jó era uma bênção. Quantos concordam, digam glória a Deus. Uma bênção, usada assim para tratar a vida de Jó. Uma bênção. Mas mesmo assim, Jó pecou. O que é que diz a palavra? Jó não pecou. Não é justificativa, querido, qualquer que seja a circunstância externa, qualquer que seja a pressão, qualquer que seja a situação, você desobedecer a Deus. Isso vale para quem é de Deus, isso vale para quem está mais perto de Deus, isso vale para quem está mais longe de Deus. Você pode observar que Deus não poupou quando Davi, um homem chamado segundo o coração dele, pecou. Deus perdoou Davi, perdoou, mas sacudiu, amados.
quando ele adulterou e cometeu basicamente, foi o mandante do assassinato de Urias, esposa de Betseba. Quando depois aconteceu tudo aquilo, Deus enviou um profeta. O profeta, foi usado por Deus para iluminar os olhos de Davi, que estavam meio fosco e apagado. Deus falou através do profeta: está perdoado. Se morrer hoje, Davi, você vai para o céu. Mas você não vai morrer agora não, Davi. Você vai amargar algumas consequências. Uma delas, o filho dele morreu. Davi orou, jejuou, clamou, se rasgou. Mas a palavra de Deus: Davi, vai morrer o seu filho. E morreu. E outra, amado, aquilo que Davi fez em oculto, na sua casa, no seu palácio, sem ninguém saber, Deus fez em público. Usou Absalão, filho de Davi, para relacionar sexualmente diante de todo o povo de Deus. Foi um múltiplo adultério assim, amados, em praça pública. Relação sexual explícita. Aquilo que Davi fez no oculto, Deus assim, consequência. Depois, leia lá a história, amados. Nosso Deus é um Deus bom, amém? É um Deus amoroso, amém? Mas é um Deus de juízo. É um Deus de juízo. É um Deus que a palavra dele prevalece, amado. Mesmo para homens que são chamados segundo o seu coração. Se para Davi valeu isso, amado, e para nós? Não, mas foi na época da lei. A Bíblia fala, amados, na época da graça, que tudo aquilo que você semear, você vai colher. Alguns podem falar que foi na época da lei. Então estou dizendo que na época da graça, em Gálatas, fala que tudo aquilo que você semear, você vai colher. E se a palavra de Deus diz que se você semear na carne, você colhe corrupção. Em outras palavras, maldição. Mas se você semear no Espírito, você vai colher o quê? Vida eterna. Saiba semear. Diga para o seu irmão isso, amado: saiba semear. Saiba semear. É uma questão de semeadura. Tudo que você semeia, você colhe. Diga para o seu irmão: querido, não tem jeito. Tudo que você semear, você vai colher. Tudo. Não adianta. Tudo que você semear, você vai colher. Então, amado, quando você está na sua casa, não adianta você querer: não, que eu sou o macho, aqui eu vou dar ordem. Não adianta, amados. Você tem que buscar o coração de Deus. Buscar o coração de Deus para saber o que Deus quer. Porque se tiver duas visões, amados, na sua casa, pode ter certeza que essa palavra vai prevalecer. Um reino subdividido, uma casa dividida, não prevalece. E uma das coisas, amados, que me veio assim no coração, já há algum tempo, e veio no coração, que traz ainda um reforço maior sobre esse negócio de divisão. Amados, na verdade, a divisão máxima de um casamento, o que é? Divórcio. Amados, quando um casal que conhece a verdade, atinge o ápice da divisão, que é não tem mais jeito, se separa, essa palavra continua valendo. Você pode pegar o caminho que for da sua vida. Se não for a sua vida, não estiver encaixada nessa palavra, pode ter certeza que você vai amargar consequências. E eu digo isso, amado, não para pregar o evangelho, de pressão, não. É para trazer para você a verdadeira revelação e entendimento do que Deus diz acerca disso nessa palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, amados, em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. O que Deus planejou para o homem e para a mulher? Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Antes de existir o pecado, olha o que Deus diz aqui. A gente tem que pregar isso também em dias diferentes de casamento, amados. Porque às vezes, dia de casamento, o pessoal está muito ansioso com muita coisa. O pessoal está preocupado com a festa e tal. Aí de repente não presta atenção em algumas palavras. E hoje, título da mensagem, querido: acerca do divórcio. Versículo 24 do capítulo 2 diz: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois o quê? Fala comigo bem forte. Fala para o seu irmão: olha, uma só carne. Diga para o outro: uma só carne. Uma só carne. Amém? O casamento é para Deus. O casamento era isso, amados. Deus, quando estabeleceu o casamento, não tinha um pecado. Acompanha comigo, nós vamos ler alguns textos hoje. Uma palavra de esclarecimento, de entendimento, de conhecimento. Deus, quando estabeleceu o casamento, não havia pecado.
O casamento para Deus, segundo a palavra de Deus, é o seguinte: o homem e a mulher agora é uma só carne. Uma só carne, esse era o casamento. Mas o homem pecou. O homem caiu. O homem fracassou. O homem falhou. Quando falo homem, falo na humanidade. A humanidade sucumbiu. E por causa da consequência do pecado, é que na verdade chegou o seu divórcio. Vamos abrir a Bíblia, querido, em Gênesis capítulo 3, versículo 16. O homem pecou, amados, e trouxe consequências sobre o seu relacionamento. A queda de Adão e Eva, querido, trouxe consequências também para o seu relacionamento. E qual foi essa consequência? Olha o que está escrito no versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. Isso aí basicamente atinge a mulher. Mas olha o que atinge o relacionamento dos dois. O teu desejo, Deus dizendo para a mulher, será para o teu marido, e ele te governará. Deus não queria que isso acontecesse, amadas mulheres de Deus. Porque isso, na verdade, se você não entende, isso aí não é a submissão. A submissão já é a restauração de um casamento ideal. Isso fala de subjugar mesmo. Você não tem desejo. Era o que diz a palavra de Deus, foi a sentença que a mulher recebeu depois que houve o pecado. Era por isso que a mulher naquela época, amados, anticristo, e existem alguns países que ainda vivem isso, esse legalismo imbecil e diabólico, mas a mulher é tratada como um cachorro. Tem alguns lugares que a mulher não pode nem andar do lado do marido, tem que andar atrás, pode nem ficar na mesma linha do marido, porque isso foi uma sentença que Deus estabeleceu quando a mulher caiu. E falou: olha, o teu desejo será do teu marido, você não terá desejo. A mulher saiu da posição, amado, de estar ao lado do marido, porque Deus, quando fez a mulher, tirou da costela, mostrando assim que a mulher devia estar ao lado do marido como companheira. Mas por causa do pecado, por causa da falha que Eva cometeu em influenciar o marido para o mal, Deus sentenciou essa mulher e falou para ela: olha, agora você não tem desejo. O seu desejo é o do seu marido, e ele te governará. Que coisa, hein, amados? Trouxe uma mudança no relacionamento do homem e da mulher. Isso afetou também o homem, é claro, porque antigamente ele tinha uma companheira. Antigamente ele tinha uma mulher que ele podia compartilhar coisas. Antigamente ele tinha uma esposa que podia falar coisas e não ouvir sem nenhum problema, catar e entender, discutir, argumentar e tal, cada um pensar alguma coisa, depois, é claro, tomasse uma decisão. O homem tomaria uma decisão baseada nisso. Mas a partir do pecado, a mulher basicamente acabou a sua possibilidade de nem argumentar com o marido. Você pode observar que até nos casos de homens de Deus, isso se verifica de uma forma muito clara. Abraão, casado com uma mulher de Deus chamada Sara, mas essa mulher Sara chamava Abraão de quê? Senhor. Só você tem ideia como que isso era forte, amados. Senhor, você é meu Senhor. A mulher perdeu o direito, amados. E isso acabou influenciando no relacionamento. Por quê? Porque o homem ficou boçal e soberano. A mulher virou um objeto. Porque ele governava a mulher igual governava boi, igual governava vaca, igual governava o que ele quisesse. Isso atrapalhou e influenciou o relacionamento, amados. Quando observam isso, observam dessa mesma forma, digam glória a Deus. Amém, mas estão percebendo, estão acompanhando, amém ou não amém? Amém? Influenciou o relacionamento, porque antigamente não era assim. Não era assim, tanto não era que Eva chegou para Adão. Pensa bem, olha só, come dessa fruta. Eu comi, ó, legal e tal. Ou seja, tinha diálogo, apesar de ela ter levado o marido para fazer besteira, mas tinha um diálogo, tinha um relacionamento. Depois disso, amado, puf, acabou. Você agora tem um Senhor, e esse Senhor é o seu marido. Ele te governará. Mudou o relacionamento do marido e mulher. Que antes, no início, quando Deus pensou, era uma só carne, de uma coisa onde existia tudo em comum, passou agora tudo ser de propriedade do homem,
e junto com essa propriedade toda ele ganhou uma mulher, onde ele governava, ele dominava, e se ela quisesse alguma coisa, cala a boca, você não tem mais direito de falar mais nada. Você entendendo, amado, o que o pecado fez? Influenciou esse relacionamento, que antigamente era cordial, antigamente era, sabe, um vai e vem, sabe, uma comunicação mais fluente, para uma situação de governo, de domínio. O pecado maculou o plano original de Deus acerca do casamento. E a mulher virou quase que escrava. E por causa disso, amado, que a mulher parou de ser a companheira do homem, veio uma coisa que você conhece muito bem, chamada poligamia. A mulher passou a ser objeto, não tinha mais direito a nada. Se o homem gostava, ficava, se não gostava, chutava. Então tinha uma ali, a mulher não podia opinar, não podia falar nada, não tinha sentimento, não tinha desejo. Ele olhava a outra, eu quero aquela também. Ele tinha condições de bancar as duas, ficar com as duas, ficava com as três, com as quatro, acabou. A mulher não tinha direito a nada. O sentimento dela, que guarde, que vá para o brejo. Era assim que acontecia. E da mesma forma, amados, que a poligamia começou a surgir o quê? O múltiplo casamento. O que é isso? O cara casa agora, aí não quer mais, larga, aí pega outra casa, aí não quer mais, larga. Por causa disso, surgiu o divórcio. O divórcio, amado, é simplesmente uma consequência do pecado. O cara não gostava mais, ao invés de ele ficar com um montão, ele largava, ficava um tempo. Não quero mais não. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 24. Alguém pode dizer glória a Deus, amados? Alguém está aprendendo alguma coisa hoje? Diga glória a Deus. Aí Deus estabeleceu uma lei acerca do divórcio, que está escrito aqui em Deuteronômio capítulo 1, melhor dizendo, capítulo 24, versículo 1 em diante. A coisa virou tão bagunçada, amados, porque casava, não gostava, né? Chupava a fruta, tirava, né? Jogava fora, não serve mais não. Pegava o bagaço, jogava fora, não serve mais nada. Porque a mulher não tinha mais desejo, a mulher não podia mais opinar em nada, podia mais falar em nada. Virou objeto para uso e abuso do homem. Então virou isso, virou uma avalanche de coisas. Aí a Bíblia fala aqui que Deus estabeleceu uma lei para regular um pouco isso. E falou o seguinte: se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for se casar com outro homem, e se este aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir de sua casa. Olha só como que era o pensamento da época. A mulher podia casar com um montão de gente, amados. Era como objeto. E se este, versículo 3 de novo, e se este aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tornou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, já casou, é o terceiro, mas falando do primeiro, então seu primeiro marido que a despediu, não poderá tomar, desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Para você ver como que era o negócio. Deus estabeleceu isso aqui para trazer um limite. Isso aqui na verdade virou uma proteção para a mulher. Porque antes dessa lei, esse versículo aqui pararia ali, Se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for lhe agradável aos olhos, dava carta de divórcio. Parava aí. Antigamente assim, ele ficou um tempo com ela, não gostou mais e não gostei mais dela. Vou trocar agora, essa de 30 aqui, vou trocar por 2 de 15. Depois essa de 40 aqui, vou trocar por 2 de 20. E assim ia. Aí Deus estabeleceu uma regra para bloquear esse divórcio exagerado que se tinha. E falou, olha, só pode se livrar dela, se for achado um motivo, que ele fala assim, indecente nela. Para preservar um pouco a mulher, amados. Isso aqui já foi uma benção, já foi um progresso. Porque a mulher, como a opinião dela não era considerada, o cara casava, hoje pegava outra, a mulher amanhã pegava outra, aí Deus assim foi quebrando o galho dela. Olha só, vai ser assim agora. A lei é desse jeito. Você pode separar. Se por acaso provar que ela cometeu alguma coisa indecente ou imoral, aí você pode dar carta de divórcio para ela, e ela pode casar com outra pessoa. Entende, amado, como é que entrou o divórcio?
Qual é o espírito que está por trás do divórcio? Entende qual é a situação? Vocês estão acompanhando, entendendo qual é a situação que está por trás do divórcio? Alguém pode dizer, meu Deus. Que essa palavra ninguém pode dizer glória a Deus, né, mano? Na verdade, Deus assim começou a restaurar a mulher. Quantos estão vendo dessa forma, digam amém, amados? Porque antigamente não tinha direito a nada. E agora, pelo menos, o cara vai ter que provar que ela cometeu algum ato de imoralidade. Que ela cometeu algum pecado que realmente pudesse, que o homem viesse a desposá-la ou entregar uma carta de divórcio. Mas a coisa era tão violenta, mas você pode observar aqui que, pela história que aconteceu, que às vezes a mulher, depois de um tempão, pegava a própria mulher de novo, que ele tinha dado divórcio, pegava de novo. Você vê, é isso que diz a Bíblia. Aí ele fala, se ela não pegou e o cara morreu, o primeiro não pode pegar de novo. Olha como que era a mulher. O primeiro não pode pegar, porque se o cara morreu, agora ela está contaminada. Porque senão o cara, vem cá de novo, vem cá. Amado, olha só a cabeça da coisa, pelo que você pode entender da lei, da palavra de Deus. Como que a coisa era, amados? A mulher não tinha direito a nada. Se você está perto de uma mulher, fala assim, amado, a mulher não tinha direito a nada. Tinha direito a nada, amados. É o que diz a Bíblia. Que coisa, né, amados? Olha o que o pecado fez com a mulher. Olha a influência errada, amado, que ocasionou na mulher. Olha que a influência que a mulher teve no seu marido, olha o que ocorreu com ela. Observe bem que aqui fala do homem. O homem podia, se provasse que ela foi imoral, entregar carta de divórcio. Agora a mulher, amado, tinha opção nenhuma de divorciar. A mulher não tinha esse direito de chegar assim, eu não quero mais ele. Eu não quero mais ele. Ele é um galinha. Eu não quero mais ele. Não tinha isso não. Não tinha isso não, amado. Então por isso que a Bíblia, quando fala aqui no Velho Testamento, fala do divórcio só para o homem. A mulher, o desejo da mulher não era considerado. Você consegue imaginar isso? Não dá nem para imaginar, né, amados? Mas você consegue imaginar? Mulher, você consegue imaginar isso? As mulheres podem dizer misericórdia. Vocês estão entendendo que livramento Deus deu a vocês, amados? Que quantos podem aplaudir ao Senhor, amados? Aplauda ao Senhor já. Que livramento. Era regime de escravidão, amado. Regime de escravidão. Tinha direito a nada. A carta de divórcio era como se fosse uma alforria. E a mulher tinha que casar logo, porque ia fazer o quê? Ia viver como? Ia fazer como? É complicado, querido. Uma mulher solteira naquela época lá, era complicado. Era complicado. Então você pode observar, amados, que esse domínio que o homem exercia sobre a mulher, da mesma forma que o divórcio, são coisas que surgiram por causa do pecado. Quantos entendem, digam glória a Deus. Então, o domínio, tanto o problema do relacionamento com a mulher, do homem com a mulher, do casamento, como o divórcio, surgiram por causa do pecado. Isso está escrito aonde, amados? No Velho Testamento. Era assim que era. Mas olha só o que está escrito em Malaquias, também um texto do Velho Testamento. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Malaquias não fala só de dízimo e oferta não, amados. Malaquias é uma bênção. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Na verdade, vamos pegar um pouquinho antes. Vamos ler o capítulo 2, mas o versículo 10. Olha só. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Então ele começa esse texto aqui, amado, do versículo 10 em diante, falando agora de lealdade entre a aliança.
Ele começa a falar de lealdade entre aliança. Porque o casamento o que é, amados? Uma aliança. Ele está preparando o ambiente para falar sobre o casamento, mas antes disso ele começa: nós temos que aprender a ser leais uns com os outros. E ele está falando isso basicamente para quem, amados? Para o homem ou para a mulher? Nesse momento? Para os dois, mas principalmente para quem? Quem era desleal, na verdade? Quem procurava outras mulheres? O homem. Então Deus falava assim: porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais. Em resumo, está falando assim: olha, preste atenção, você tem que aprender a ser leal. Ele está preparando a cama para dizer exatamente o que está escrito aqui no versículo 15 e 16. No versículo 15, na segunda parte, diz o seguinte: portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. E ele continua dizendo: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Porque na verdade, amado, o grande motivo para que existia o divórcio era por causa de infidelidade. Principalmente por parte do homem, que na verdade ele queria outra. Ele não queria só se divorciar porque a mulher de repente foi achada infiel, de repente foi achada no flagra. Não, ele também queria se relacionar, porque no fundo ele queria viver a vida que ele vivia antes de existir a lei, que dava liberdade para ele casar com quem quer que seja, sem nenhuma restrição. Então Deus já começou a falar no próprio Velho Testamento, na própria época da lei, exatamente isso, dizendo que vamos aprender a ser fiéis. Sejamos fiéis uns para com os outros. Seja fiel com a mulher da sua mocidade. E fala exatamente o que está no versículo 16 de uma forma muito categórica: porque o Senhor odeia o divórcio. Diga para o seu irmão isso, querido: o Senhor odeia o divórcio. Diga para outra pessoa: o Senhor odeia o divórcio. Diga para outra pessoa que está atrás, do lado: o Senhor odeia o divórcio. Diga para o outro, ministra para o seu irmão: o Senhor odeia o divórcio. Apesar de ter tido uma concessão por causa do pecado, quando você vai para o Novo Testamento e vê Jesus falando, você entende que foi por causa da dureza do coração. Apesar de Deus ter permitido a regularização do divórcio, naqueles casos, porque na verdade a coisa estava assim, freio estava, sabe, pá, não tinha mais freio, amado. No versículo 26, esse capítulo aqui em Malaquias, já terminando assim o Velho Testamento, no último livro do Velho Testamento, Deus reafirma: eu odeio o divórcio. Eu permito, mas odeio. Eu permito, mas não é essa a minha vontade. Eu permito, mas não é isso que eu quero. Quando você entende isso, digam glória a Deus, amados. Fala para o seu irmão: amado, Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Quando você entende, digam glória a Deus, amados. Deus odeia o divórcio. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Deus odeia o divórcio. Ele odeia o divórcio. Ele odeia o divórcio. Na verdade, se você for mais a fundo nesse versículo, ele coloca, amado, o repúdio que ele tem pelo repúdio, né? O repúdio, o ódio que ele tem pelo divórcio é o mesmo ódio, amados, que cobre de violência. Ou seja, é o mesmo ódio que um assassinato. É o mesmo ódio que ele tem de alguém matar outro. Para Deus, o divórcio e alguém matar outro é a mesma coisa. O ódio dele é o mesmo, amados. É o que diz a palavra. Deus permitia. E Jesus explica que era por causa da dureza do coração dos homens. Mas no finalzinho do capítulo aqui, no finalzinho de Malaquias, já antes de entrar num período chamado, sabe, um período de 400 anos sem Deus falar com a humanidade, uma das últimas coisas que ele fala: eu odeio o divórcio. Que coisa, né, amados? Era permitido o divórcio para o homem? Sim. Desde que fosse comprovada a deslealdade da mulher. Mas mesmo nesse caso, Deus fala: eu odeio o divórcio. Vocês estão entendendo, amados? Mesmo o fato comprovado. Porque o divórcio, a partir daquele momento, só era respaldado por lei se houvesse realmente uma infidelidade, por exemplo. Presta atenção, amados.
O respaldo que se tinha para divórcio nessa época era simplesmente se a mulher por acaso fosse infiel ao seu marido. E Deus fala, mesmo nesses casos, eu odeio o divórcio. Porque o divórcio, amado, veio por causa do pecado. Não foi o plano original de Deus. O plano original de Deus era o que, amados? Uma só carne. Diga para o seu irmão, uma só carne. E o divórcio veio romper o plano original de Deus. Veio romper o plano original de Deus. O que Jesus diz acerca do divórcio, queridos? Vamos lá. Vamos ver o que diz agora o Novo Testamento. As palavras de Jesus. Mateus capítulo 19, versículo 8. Mateus capítulo 19. Amado, eu tenho que concluir essa palavra hoje. Se der 10 horas e não terminar, você pode ir embora. Se quiser. Eu vou pregar para ninguém aqui, mas vou pregar essa palavra. Mateus capítulo 19 fala sobre a questão do divórcio. Era um caso, tinha sempre gente curiosa, amado, querendo saber da situação. Engraçado isso, né? Sempre tinha gente querendo interessada sobre esse assunto. Até hoje a gente vê isso. Naquela época Jesus perguntaram para Jesus também o divórcio. Os malandros. Já querendo dar a volta. Já querendo mudar. Querido, penso que não era isso mesmo. Chegaram assim, Jesus é o divórcio. Vieram a ele alguns fariseus. Quem perguntou para eles? Os fariseus, os doutores da lei. E o experimentavam, perguntando: e é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Isso aqui já quer qualquer motivo. Ela pintou o cabelo de louro, não serve mais para mim, está fora. Esse aqui já pegou Jesus assim. Ele sabia que estava escrito na lei. Ele sabia que na verdade era só por caso de a mulher ser infiel, né? Trazendo para o linguajar do dia de hoje. Teve alguma coisa assim pesada nesse lado, imoralidade sexual. Mas ele já joga assim por qualquer motivo. Porque na verdade era isso que ele queria. O sem vergonha do fariseu queria isso. Por qualquer motivo. Dormiu. Não gostou. Você é muito pouca para mim. Você é muito pouca areia para o meu caminhãozão aqui. Eu preciso de mais. Amado. O fariseu já jogou um H aqui. Pá, por qualquer motivo. Então respondeu Jesus: não tem deslido, Jesus não é mole não tem deslido que o Criador desde o princípio fez o homem e a mulher, e disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, formando-se dos dois uma só carne. Em outras palavras, amados, uma das coisas que Jesus fez, uma das coisas que Jesus começou a fazer, foi restaurar o plano original de Deus acerca do casamento. Uma das coisas que o Senhor fez, amados, em relação à família, foi começar a lembrar o homem de coisas que ele nem se lembrava mais. Um falava da lei, querendo se pudesse livrar-se lá, chutar o balde, né? Por qualquer motivo no casamento. Aí Jesus: você nunca leu que o Criador fez o homem e a mulher, e que esse deixaria o pai e mãe, e que os dois se uniriam agora em uma só carne? Um dos propósitos do ministério de Cristo, amado, foi restaurar o plano original de Deus em relação ao casamento. Esse foi um dos planos de Deus, através da vida de Cristo. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode aplaudir ao Senhor? Aplauda bem forte a Ele. E Ele fala: de modo que já não são mais dois. Ele fala agora, amados, que tempo verbal Ele usa aqui? Presente. Ele não está falando do passado. Ele está falando justamente o que eu estou dizendo, amado. Jesus veio confirmar, reafirmar o plano original de Deus. Ele começa a falar: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus veio confirmar, Jesus veio reafirmar. Vocês fizeram uma salada, mas o plano de Deus foi esse. E Jesus traz aquele plano original, lá na época, que não existia ninguém com testemunha, só Adão e Eva. E pega
e traz para o presente. O homem e a mulher, os dois agora, são uma só carne. E complementa dizendo: o que Deus uniu, não separe o homem. Quando estou entendendo o propósito de Jesus, amado, em relação ao casamento, aí não ficaram satisfeitos, não gostaram da resposta. Replicaram-me: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus na lata, da cara: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Olha a palavra de Jesus. Deus permitiu isso, Moisés escreveu, por causa da dureza do coração de vocês. Em outras palavras, amados, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: que não era para existir isso, mas vocês são duros da vontade de Deus, vocês são insensíveis ao que Deus quer, vocês não conseguem enxergar qual é o coração de Deus. Então, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu isso. Mas não foi assim que Deus queria. No princípio não era assim. No princípio era uma só carne. Aí Deus fala, Jesus continua falando, e Ele estabelece: e eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Jesus estabelece uma lei aqui, que já pega o homem assim, pelo jeito. Eu reafirmo que de repente, reafirmo que ele fala aqui, por causa de relações sexuais ilícitas, tá bem, vamos continuar isso, prevalecer, como foi na época de Moisés. Mas ele fala, se não for por isso, porque na verdade, amados, existia, sempre gente dando o jeitinho da lei. Quando entende, digam glória a Deus. Esse negócio de driblar a lei sempre existiu. Então Jesus fala isso de uma forma clara. Se não for por isso mesmo, porque na verdade com certeza tem muito marmanja aí dando volta. Arrumava 3, 4 amigos, chegava assim para o juiz: não, ela adulterou, ou ela cometeu um negócio. O cara, tá bom. A mulher não podia falar nada mesmo. Toma carta de divórcio. Vocês estão entendendo, amados? Aí Jesus falou: olha, se não for por isso mesmo, e se casar com outra, vai cometer adultério. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Você pode até estar divorciado pela lei, mas se o motivo realmente não for verdadeiro, você pode estar com o divórcio na mão, um papel na mão, mas se o motivo na verdade não for esse, você está cometendo adultério. Alguém pode dizer glória a Deus agora, amados? Pode pensar, fala o que for, você pode estar com o papel na mão, mas se o motivo na verdade não for esse, você comete adultério. Aí, os discípulos, disseram-lhe os discípulos, amados, olha como o negócio sobre casamento é brabo. Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Entendeu? Olha só a mentalidade dos discípulos, amados. A pergunta foi dos fariseus, e os discípulos estavam só olhando, bem interessados na pergunta. Os fariseus perguntando e os discípulos olhando, vendo o que está acontecendo. Não dava nem amém nem glória a Deus. Só ficava vendo para onde ia a conversa. Vamos ver para onde esse negócio vai parar. Aí viu aquele sacode todo. Aí viu Jesus falando e determinando: ó, não tem jeito, é adultério. E ele sabia que adultério é pecado, amados, e está fora da comunhão com Deus, vai para o inferno. Ele discípulos sabia disso. Eles assim: é melhor não casar. Os discípulos: é melhor não casar. Mas Jesus era um homem assim, muito paciente, né, amado? Ele respondeu no versículo 11. Jesus, por eles respondendo, ainda respondeu isso ainda teve, Jesus tem amado, Deus era Jesus, né? Ainda respondeu isso e falou:
Nem todos são aptos para receber esse conceito. Ou que conceito? De não se casar. Mas apenas aqueles a quem é dado. Quem é dado. Aí ele fala, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir? Admita. Então você está dizendo que não vai casar? Se você tem condição de não casar, segurar firme aí, baixar o fogo, através só da oração e do jejum, do clamor aos céus. Quem é apto, admita, não tem problema nenhum, não vai sofrer não, pelo contrário. É o que diz a palavra de Deus, amados. Mas não é todo mundo, Jesus falando que tem isso que vai conseguir. Porque os discípulos já não gostaram do negócio também. Nem os discípulos, amado, nem os discípulos. É melhor não casar. Marcos capítulo 10. Vamos ler de novo todo o texto, mas aqui tem uma consideração um pouco diferente. A Bíblia fala aqui no capítulo 10, versículo 2: E aproximando-se alguns fariseus, experimentaram, perguntando-lhe: É lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhe respondeu: Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: Por causa da dureza do vosso coração. E eles vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois. Jesus novamente usa aqui em Marcos o tempo presente. Você pegando do passado e trazendo para o presente. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre o assunto. E ele lhes disse: Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. Ou seja, Jesus lhe disse: Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. Ou seja, contra a repudiada. E está adúltero de qualquer jeito, cabra. Versículo 12: E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. O que vocês estão observando aqui, amados? Jesus já começa a restaurar o direito da mulher. Porque aqui, amados, até agora, fala do repúdio e do divórcio que o homem podia lavrar. Mas aqui no versículo 12 fala: E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Uma das coisas que Jesus fez, amados, foi voltar a entregar direitos para a mulher. Apesar de estar falando de uma coisa desgraçada aqui que é o divórcio. Mas antigamente a mulher não tinha direito nada, nem para isso, para nada. Mas começa Jesus a falar, da mesma forma que está falando com o homem, ele começa a falar com a mulher. Quando estão entendendo, digam glória a Deus. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, na verdade, amados, só vemos um caso, por enquanto, para que haja a possibilidade do divórcio. Isso se for confirmado. Porque se de repente bota um montão de gente confirmado, não, eu ouvi sim, mas não for aquilo, você pode estar sabendo, amados. Você pode ter todo mundo falar, mas você sabe que na verdade não houve infidelidade, você está cometendo adultério. Em outras palavras, é isso que o Senhor está dizendo. Isso aqui fala para quem, amados? Para a igreja. Não está falando para as pessoas que vêm lá do mundo, não, amado, com a vida toda torta e aqui vão começar a conhecer a verdade. Está falando para mim e para você. Por quê? Porque isso acontece mesmo nos dias de hoje. Está falando para fariseu. Fariseu frequentava o quê, amados? Sinagoga, a igreja. Está falando para quem? Para discípulos. Discípulos o que era, amados? Eram os primeiros crentes. Essa palavra é para a igreja. O caso que Jesus permite. Mas se houver mesmo infidelidade. Por que eu falo se houver mesmo? O livro de Oséias, que nós pregamos no domingo, está onde, amado? No Velho ou no Novo Testamento? No Velho. Alguém conhece a história de Oséias? Deus chegou para Oséias: Oséias, você me ama? Amo, Senhor. Está aqui para fazer minha vontade? Estou, Senhor. Estou aqui porque deve é. Você é um profeta meu? Sou, Senhor. Sou teu. Eu quero ensinar uma coisa para esse povo. Você quer ser usado por mim para ensinar esse povo
a minha palavra? Quero, Senhor. Oséias, pega uma prostituta e casa com ela. Que época que era essa, amados? Velho Testamento. E casou com uma prostituta. E teve com ela 3 filhos. Gisrael, Lo-Amá e Lo-Ami. Isso. São 3 nomezinhos violentos, amado, para decorar. E essa mulher, depois dos 3 filhos, foi embora. Para onde, amado? Para casa da mãe? Não, para um prostíbulo. Que época que era essa, amados? O Velho Testamento. E se Oséias reivindicasse a palavra, podia ou não podia se divorciar? Podia, mas o coração de Oséias não era duro. Que coisa, né? O coração de Oséias era de um homem de Deus, que queria fazer a vontade de Deus. Vocês estão entendendo, amados? Velho Testamento. E esse homem fez exatamente o que Deus falou, sem reclamar, amados. Oséias passava na rua assim, as pessoas faziam assim. Você achava que não era chacoteado, amados? Achava que não era, não? E Oséias ali, ó, fiel ao Senhor, sem reclamar. Essa é uma mensagem que o pastor Ezequiel prega especificamente sobre a vida de Oséias, chamada Absurdos de Deus. Os absurdos de Deus. Tremenda. Mas é algo assim, tremenda essa palavra do pastor Ezequiel, sobre os absurdos de Deus, que fala sobre a vida de Oséias. Velho Testamento. Por que Oséias, Senhor, tudo bem, eu casei com uma prostituta, mas agora é minha esposa, Senhor. E essa mulher está adulterando. E a lei diz que nesse caso eu posso dar carta de divórcio. Eu não quero ficar nesse papel, não. Por que ele não fez isso, amado? Porque o coração de Oséias era do Senhor. Vocês estão entendendo, amados? Aonde está o divórcio? O divórcio existe, amado, quando você tem um coração duro, mesmo no caso de infidelidade. Quando o seu coração não é do Senhor. Quando o seu coração não é assim. Meu Deus. Tem gente que obedece a Deus assim, né? E vai reclamando, né? Ele obedece, mas vai reclamando. Pô, caramba. Pô. Agora assim, meu pai falava uma coisa que eu não queria fazer, eu saía resmungando. Pô. Eu não tinha coragem de levar lá, porque não é um bolachão mesmo. Uma chineladaça de pneu nas costas. Sabe aqueles chinelo de pneu? Assim? Era o que levava nas costas, amado. E não era assim, não, era atacado assim, ó. Então eu ia, mas ia, revoltado. Nervoso. Ia, obedecia e tal. Oséias não foi assim, não, amado. Oséias foi amando a sua esposa. Ela foi presente de Deus para a minha vida. Que coisa, amado. Coisa de maluco, querido. É coisa de doido. É coisa absurda. Tem gente ali, ó, meu Deus, Senhor, não faz isso comigo não, Senhor. Vocês estão entendendo, amados? Vocês estão entendendo, queridos, o que Deus está falando para as nossas vidas? E Oséias foi, amado, e comprou sua esposa e restaurou seu casamento. Na época da lei, que Deus falou isso para Oséias. Por que Deus pediu isso para ele? Porque ele não tinha um coração duro. Aí uns com coração duro igual os discípulos e fariseus aqui, de repente vão falar, não bem que Deus não pediu para mim, porque eu tenho um coração duro. Coração duro, amado, para onde que vai? Porque se for a vontade de Deus, se você não fizer a vontade de Deus na sua vida, amado, pode ter certeza que é desobediência. E desobediência é pecado. Se Deus chegasse para Moisés e falasse assim, Oséias, eu quero que você faça isso. E se Oséias falasse assim, não, Senhor, eu reivindico a tua lei. Tudo bem, mas você está me desobedecendo, você não quer. Tal. Consequências viriam, amado. Você acha que não? Só que Oséias não ficou nesse joguinho. Ele era um homem de Deus. Não tinha um coração duro. Ele estava pensando na sua reputação. Estava pensando no seu nome.
A gente pensa demais no nosso nome, na nossa reputação. O que é que os outros vão pensar? O que é que os outros vão dizer? José estava pensando em fazer a vontade de Deus. Está faltando gente desse quilate, amados, nos dias de hoje. Gente que esteja interessada em fazer a vontade de Deus. Tem muita gente como discípulos querendo se resguardar. Não é, então é melhor não casar. Não, então, Senhor, quer pegar a lei, quer pegar a palavra para se escorregar por meio dela. Não quer pegar a palavra para obedecê-la, para, sabe, como prova de amor ao Senhor. Ele quer pegar ali para achar os vazios da lei. Para ele poder fazer as suas falcatruas, mas isso não está escrito. O mesmo espírito que estava sobre os fariseus naquela época de Jesus, é o mesmo espírito que está muitas vezes na vida da igreja. Hoje nós vemos gente aconselhando, separa. E eu não falo de gente que está na igreja há pouco tempo. Não. Às vezes líderes, amados. Pastores. Chega para o outro, separa. Você está no seu direito. Não gostou? Não? Ninguém está obrigando você a ficar junto, não. Ninguém está obrigando, não. Chuta o balde, essa é a expressão. Chuta, que é isso? Ninguém aqui é escravo de ninguém. Me mostra isso na Bíblia. Me mostra isso na Bíblia, amados. O que importa, eu estava falando para um casal, né? Conversando sobre uns assuntos legais e interessantes. Eu estava conversando com eles sobre outras coisas, sobre isso, dizendo sobre isso. Amado, o que importa é o que a Bíblia diz. Não é o que eu penso. Não é o que você pensa. Não é o que os outros dizem. É o que a Bíblia fala. Eu estou aqui buscando, por mais que não tem jeito de você não tirar o seu jeito de ser para explicar algumas coisas, mas tentando trazer a pureza da palavra de Deus, porque é essa que não vai passar. Porque eu posso permitir, separa, chuta o balde, está abençoado. Vai eu e você para o inferno. Não adianta chegar assim, o pastor que abençoou, pastor. Vai eu e você para o lago, amado. E como eu não tenho compromisso com o lago, o meu compromisso é pregar a palavra. Goste você ou não, você vai ouvir a pregação da palavra de Deus. É a palavra que importa, amados. Se você teve curiosidade de continuar lendo aquele texto lá em Oséias, que fala que o meu povo perece por causa que falta conhecimento, vai ler e continua lendo aquele texto. De quem era a responsabilidade? Líderes! De quem era a responsabilidade? Dos sacerdotes! Deus falou aquilo, meu povo perece por falta de conhecimento, mas o culpado são vocês. E jogou para cima dos sacerdotes. Vocês é que não estão me conhecendo. Ele continua o texto lá embaixo dizendo: assim como vocês são, o povo também é. Como vocês não me conhecem, vocês não levam o povo a me conhecer. E eles não me conhecem porque vocês não me conhecem. Vocês estão me repudiando, e eu vou repudiar vocês também. É o que diz a palavra lá em Oséias, amados. Na continuação daquele texto que nós lemos. A responsabilidade vai estourar sempre na mão dos líderes. A palavra de Deus diz, se não me engano, em Tiago ou Tito, quem puder me corrigir, me corrija, que quem ensina vai ser cobrado muito mais do que quem fica sentado ouvindo. Vai ser cobrado, amados. Estou aqui para cumprir a vontade de Deus, mas também de olho nessa palavra. Opa, Deus vai cobrar de mim se eu não falar sobre esse negócio aqui. Pode não dar muito ibope, mas eu quero saber, eu quero ir para o céu. Se eu não me engano é Tiago. Quem puder olhar para mim, depois eu dou referência aqui. Vocês estão entendendo, amados, que o Espírito Santo está dizendo à igreja? Digam glória a Deus, amados. Esse é o caso. Tiago 3:1. Amém? Não se torna mestre não, negão. Porque se tornar, viu, doutor Rômulo, vai ser cobrado de maior juízo. Viu, doutor Agnaldo? Viu aí seus líderes, professores? Vai ser cobrado mais. E você entende isso quando você lê o texto de Oséias. O meu povo perece por falta de conhecimento, mas os culpados disso são vocês, sacerdotes. Vocês, pregadores da palavra de Deus, que não me conhecem e não estão transmitindo o Deus que eu sou. Lucas capítulo 16, versículo 18. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério.
E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. É o que diz a Bíblia. Adultério. E adultério o que é, amados? Pecado. Vai para o céu? Não. Pode cantar bem? Pode. Pode cantar muito bem. Se tiver incluído ali. Pode pregar bem? Pode. Pode dizimar direitinho? Dar oferta especial? Pode. Mas vai para onde se repudiar sua mulher? Lago. Vai cantar lá no quinto dos infernos. Vai cantar lá, amado. No quinto. Não é na quinta-feira não, amado, é nos quintos. Vimos um caso que Deus permite adultério. Ela dizendo, permite o divórcio, desculpa. Divórcio, por causa do adultério. Segundo caso, 1 Coríntios capítulo 7. Estudei, irmãos, estudei. Fica tranquilo. Pastor, fica à toa não, ó. Tem que ler muito. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 em diante. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Aí já começa a falar da mulher, viu? Deus restaurando os direitos das mulheres. Que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier se separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. Ou seja, amado, separa, mas volta logo. É isso que ele está dizendo. Não casa não. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 em diante. Não casa não. Volta o marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Ou seja, o que vale para a mulher, vale para o homem, o que vale para o homem, vale para a mulher. Mesma coisa. Versículo 12. Aos mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone. Ou seja, o homem vai para Jesus, aceitou Jesus, a vida dele é transformada. Ele virou o que agora? Uma nova criatura. Aí ele tem uma esposa, e essa esposa já não quer coabitar com aquele homem, porque não quer aquela fé, não quer seguir a Jesus, não quer fazer mais nada. Se ela quiser abandonar ele, é o que diz a palavra. Aos mais eu digo, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. Ou seja, se ela quiser continuar morando com ele, então você não tem direito. Então eu quero mudar agora, sou nova criatura. Eu sou nova criatura. Pô, então eu tenho direito a uma nova esposa, porque minha esposa é incrédula. Ela vai para o inferno e eu não tenho nada com o inferno. Eu quero é outra mulher. A Bíblia fala, se a mulher que é incrédula quiser continuar com o marido, a Bíblia fala, não abandone. Não vem dizer que agora você é nova criatura, que Deus fez tudo novo, então vai dar um casamento novo, uma mulher nova, porque Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus faz milagres, Deus faz tudo acontecer, a vida é uma bênção, a vida é um mar de rosas. Se a mulher quiser continuar com o marido, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Não vai falar, ih, Senhor, agora eu sou nova criatura, e nova criatura não pode ficar apanhando toda noite não, Senhor. Se ele quiser continuar com a mulher, não abandone. Tem separação agora? Nenhuma. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. É o que diz a palavra de Deus. Versículo 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Se for desejo do cara que não é crente se separar, opção dele, ele vai e se separe. Ele tem que falar, não é você ficar empurrando ele para fora do casamento não. Vou infernizar a vida dele. Que aí vai chegar o momento que ele vai chutar o balde. Você está entendendo, amados? Você pensa que nessa época eu não ficar pensando nessas coisas não? Nessas artimanhas para se livrar? Deixa, eu vou infernizar. Eu não vou falar nada, só vou infernizar. Vou queimar o feijão todo dia. Eu vou permanecer fiel ao Senhor. Eu sou nova criatura. Mas ele não quer saber do Senhor. E eu quero ir para o círculo da oração, ele não quer me deixar. Eu vou queimar o feijão todo dia. Eu vou dar todo dia arroz queimado para aquele bruto. Que me aguarde. Não é nesse caso, amado. É o caso da mulher, o cabra chegar assim, ó, não vou ficar não. Ou é Jesus ou eu? Jesus. Eu vou embora, hein? Eu não quero que você vá não, mas se você quiser ir, pode ir. Você é livre. Aí a Bíblia fala,
Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Esse é o segundo caso, à luz da palavra de Deus, que há aprovação para o divórcio. Se o cara que não é crente quiser ir embora. Mas se Deus falar para você, querido, ele vai voltar, ora e obedeça ao Senhor. Coisa entende, digo amém, amados. Porque pode acontecer essas coisas? Sim ou não? Pode. Já vi isso acontecer. A Bíblia continua dizendo, versículo 16. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Em outras palavras, está dizendo o seguinte: não fica desesperado. Não fique desesperada se isso acontecer. Se o cara não quiser ficar mais, não fica desesperado. Se a mulher não quiser ficar, não fica desesperado. É uma decisão dele. Porque você não sabe se vai ter condição de ser bênção na vida dele e salvar o seu marido. É isso que está dizendo. Você não sabe se vai ter condição na vida dela de salvar a sua mulher. Então fica tranquilo. É melhor você ficar comigo do que ficar com ele. Em outras palavras, é isso, amados. Só nesse caso. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Quando entender esse segundo caso, para que haja que possa existir esse repúdio, quando se entende, eles digam glória a Deus. Agora, amados, os dois estão dentro da igreja, filhão. Não tem jeito. Engole. Toma um ketchup. Para mexicano, coloca uma salsa bem quente aí e come, que vai descer com uma beleza. Para quem vai? Que mineiro gosta de quê? Quiabo desce escorregando, amado. Hã? Queijo com quiabo. Esse é o segundo caso, amados. E somente nesse caso. É o que diz a palavra do Senhor. Alguém pode dizer glória a Deus? Olha o que diz o 1 Timóteo. Estou quase acabando, querido. Fica tranquilo, fica tranquilo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Bíblia. Não tem jeito, amado. Ou mato ou morro, mato ou corpo, morro. Deus odeia o divórcio. E Jesus só veio confirmar isso. E se tem alguém na casa que não cuida pelos seus da casa, é pior do que o descrente. Não tem jeito, amado. Você conhece a verdade. Quando você entende, digam glória a Deus. Quando você pode dizer assim: eu amo a tua verdade, Senhor. Quando você pode aplaudir a verdade do Senhor, aplauda bem forte a verdade do Senhor. Efésios capítulo 5. Que tipo de relacionamento o marido tem que ter com a mulher? Marido, amai a vossa mulher como também o quê? Cristo amou a igreja. Tem jeito de Cristo se separar da igreja? Tem jeito de Cristo chutar o bar da igreja? A igreja às vezes faz um monte de besteira. Faz ou não faz? Faz. Por que eu sei disso? Nós somos a igreja. E tem como separar Cristo da igreja? Não. Marido, como é que você tem que amar a sua mulher? Conforme Cristo ama a igreja. Tem divórcio aí, amado? Tem separação? A cabeça um dia vai chegar para a igreja: eu não estou mais contigo. Eu te deixo aí sozinho. Tem condição de fazer isso? Você não me ama como tinha que me amar. Amado, não se esqueça que a igreja é você. Deus fala: marido, você tem que amar sua mulher desse jeito. Querido, uma coisa que você tem que entender é que o amor, à luz da palavra de Deus, ele não é simplesmente um sentimento. Coisa que o vento levou. Que amor lindo. A escarlate. Oh, rara. Oh, que lindo. Oh, amor lá. Como é que é o nome daquele cara do bigodinho? Como é que é o nome dele? Clark Gable. Oh, que amor bonito. Que bonito. Que lindo. Titanic. DiCaprio. Que amor bonito. Que amor bonito. Amado, à luz da palavra de Deus, é o seguinte: marido, ama sua mulher como Cristo amou a igreja. Não é um sentimento, é uma ordem. Acabou, amado. Mas eu não tenho mais aquele sentimento. Porque a gente gosta de usar a mão para explicar. Aquele sentimento não precisa vir mais não, amado. Porque esse sentimento não vem mais assim. Aquele sentimento vem assim, ó.
É do céu agora, amados, é do céu, venha do céu, não vem de você mais, amado, vem agora, é do céu. Isso, aplauda o Senhor mais forte em nome de Jesus, venha do céu. Não tente achar em você, porque você muitas vezes não vai achar, porque o amor natural, amado, é porque tem que ter aquela coisa da troca, que tem que ter no casamento, é claro, mas isso não te dá desculpa de eu não amo mais, eu não amo mais. Cristo sempre vai amar a igreja. Cristo vai sempre te amar, mesmo você pisando na bola. Vai sempre te amar, amados. E é esse tipo de amor que Deus fala que o marido tem que sentir pela mulher. Por que ele fala aqui com o marido? Porque naquela época era o marido que chutava o balde, amado. A mulher não tinha direito ainda. Jesus estava restaurando o direito, mas ainda a mulher não tinha muito direito ainda nessa época. Através do próprio nascimento de Cristo, Deus começou a restaurar o direito da mulher. A mulher virtuosa, usou Maria, bendita, para dar, a luz a Jesus. A mulher, Maria continua uma mulher comum, mulher comum, mas só que virtuosa, porque Deus usou Maria para isso. Mas depois, a Igreja Católica prega que Maria continuou virgem. Mentira. Maria teve outros filhos. É que não gostam de ler a Bíblia, aí fica inventando história para o povo acreditar. Um dos argumentos que a igreja romana diz é que Maria continuou virgem. Mentira. A Virgem Maria, depois de Jesus, já não era mais virgem, amado. E a partir daí que não foi mais. José não perdoou. Era virgem até ter Jesus. Depois era a mulher de José. E acabou. José sacudiu. E teve filhos e filhas, segundo a palavra de Deus. Jesus tinha irmão, amado. E que me consta, José e Maria não se separaram. Se ele teve irmão, porque tinha um pai chamado José e uma mãe chamada Maria. Maria, uma mulher de Deus, que infelizmente estão querendo estragar Maria, como uma intercessora, uma mediadora. Maria não é nada disso. Maria é Maria, mãe de Jesus, mulher virtuosa, mulher abençoada, e acabou. Amém, amados? Isso é só um parênteses assim. Vamos continuar aqui, amado. Entenderam o amor que tem que ter do marido pela mulher agora? Como de Cristo. Fala assim para o seu marido, você que está perto dele: você tem que me amar como Cristo ama a igreja. Você tem que me amar como Cristo ama a igreja. Tem que me engolir, em outras palavras. É isso aí, amado, não tem jeito. Ah, mas eu não gosto mais dela. Engole. Olha para você, ó. E no versículo 31 de Efésios, mais uma vez fala: e por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois de novo o quê? O que está dizendo a palavra de Deus no Novo Testamento? Restaurando tudo que Deus estabeleceu, querido. Foi isso que Jesus veio fazer. Restaurar tudo que foi derrubado. Estou acabando. Hebreus capítulo 10. É o último texto dessa noite. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Para finalizar. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Em outras palavras, depois de eu gastar meu latim aqui 1h30, de você receber o conhecimento da verdade acerca do divórcio, e se mesmo assim você, eu penso diferente, e voluntariamente decidir fazer o que você quer fazer, a palavra de Deus diz: já não resta mais sacrifício para você. E a Bíblia continua: pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. O autor dos Hebreus citando isso.
Ali no versículo 29 diz: de quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés, em outras palavras, pisoteou o Filho de Deus, profanou, tornou imundo, em outras palavras, o sangue de Cristo, o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou, ofendeu o Espírito da graça. Bíblia, Novo Testamento, tem que se pregar, tem que falar. Quantos nunca ouviram esse texto? Nunca tinham visto esse texto? Levanta a mão. Vou repetir. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Adversário de quem, amado? De Deus. Porque quem se opõe à ordenação de Deus, quem se opõe à palavra de Deus, é o que é? Adversário. Versículo 28 continua dizendo: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés, em outras palavras, pisoteou o Filho de Deus. Quando é que você faz isso, amado? Quando você não está desprezando uma coisa, nem você faz, você pega aquilo ali. Quando um time pega a bandeira do outro, né? Quando pega a bandeira assim do Vasco, aquela bandeira bonita, os flamenguistas vão e querem desprezar e pisa. Não é assim que acontece, queridos? Você demonstrando o seu desprezo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Que quando você voluntariamente, eu ouvi a palavra, mas eu não quero isso não, é como se estivesse pegando o Filho de Deus e pisando nele. É o termo usado aqui na Bíblia. E ele continua dizendo: ficou só pisando Jesus? Não. Tornou imundo o sangue da aliança. O sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Quando você voluntariamente, apesar de ter ouvido a palavra de Deus, eu vou insistir nisso, você está simplesmente tornando imundo o sangue de Cristo e ofendendo o Espírito da graça. Deus odeia o divórcio. Fazer o que, amados? Pode ser o que eu não penso, de repente podia pensar em outra coisa. Se eu tivesse a lei, não tivesse a Bíblia, podia de repente inventar uma doutrina aqui do que acordo que eu penso, algumas posições, suposições e tal, não nesse caso, assim e tal, mas a Bíblia fala isso acerca do divórcio. Eu li acho que todos os versículos que falam sobre esse texto, sobre divórcio na Bíblia, e nenhum apoia o que nós vemos nas igrejas hoje em dia. O que os pastores fazem, o que os líderes fazem, os apoios que eles dão, amado, pouco me interessa. O que interessa é o que o Senhor fala para as nossas vidas. É isso que importa. É isso o que importa. É a Bíblia, amados. Por isso que a palavra de Deus diz no Evangelho de João que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não adianta você chegar para o Senhor: Senhor, eu te amo. Guarda a minha palavra. Guarda a minha palavra. Pode pensar o que você quiser, o que vai prevalecer no final é a minha palavra. Quantos entendem, digam amém, amados. Eu queria fazer um pedido para vocês, amados, que todos vocês adquiram esses CDs. Não para que a gente venha ter lucro, não é isso, não estou interessado nisso. Ele precisa vender para você pagar os gastos que tem. Mas coloque isso na sua, sabe, amado, ouça isso. Pelo menos umas 2 vezes por ano, você, marido e mulher, tem que ouvir isso. Entregue esse CD, dê de presente, amados. Porque estão falando um monte de besteira sobre o divórcio por aí, e pouca coisa da palavra de Deus. Pouca coisa da palavra de Deus. Temos visto tremendas barbaridades. Mas ninguém vai para a Bíblia para dizer o que está dizendo na Bíblia. E a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. Mesmo na época do Velho Testamento, mesmo quando há infidelidade, Deus odeia o divórcio. E se você quer agradar o coração de Deus, amados, tem que ter os mesmos sentimentos de Deus. E qual é o sentimento de Deus?
odeia o divórcio também, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão: nós temos que odiar o divórcio. 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 Por isso que a palavra de Deus diz que a casa dividida não vai prevalecer. Querido, entenda. Não pensa que você vai ter vida se você desobedecer ao Senhor e ter uma casa rachada. E eu falo isso com experiência própria. Meus pais são separados, amados. E a vida dos meus pais, amados. Meu pai tem 63 anos de idade. A vida ministerial do meu pai se acabou. Um homem cheio de Deus, por não ter tido sabedoria de segurar o seu casamento, acabou. Minha mãe patinou e patina ainda algumas vezes, anos e anos. Meus pais se separaram, eu tinha 15 anos de idade, hoje eu tenho 35, 20 anos, e a vida deles parece que não mudou nada. Não falo isso porque me contaram, não, amados. Existem coisas que você tem autoridade para falar. Vi isso acontecer na minha casa. E os meus pais não eram do mundo, não, amados. Meus pais lideravam uma grande igreja. Pastor, presidente de uma igreja. As razões não importa, porque Deus odeia o divórcio. As razões que se danem, porque Deus odeia o divórcio. E qualquer que seja a situação, qualquer que seja, amado, Deus odeia. E se você ama mais a Deus do que a você, você vai odiar também, como eu odeio. Odeio porque eu vejo isso na palavra de Deus, e odeio porque eu vi isso na minha vida. As consequências. Odeio o divórcio. Em nome de Jesus, que essa palavra caia sobre o seu coração, querido, e frutifique. Você divulgue isso, fale disso, pegue CD, multiplique essa verdade em nome de Jesus. Temos que multiplicar essa palavra, queridos, em nome de Jesus. Porque quando você se divorcia, você está se escolhendo, você está se endeusando, você está se colocando no primeiro lugar, você está tirando o trono que é do Senhor na sua vida e colocando outro no seu lugar, que é você. Seu eu está vivo, você está vivo. Jesus não está reinando na sua vida, Ele não está te governando nada, Ele não é seu Senhor coisa nenhuma. Deus odeia o divórcio. E que em nome de Jesus a igreja do Senhor Jesus Cristo possa odiar também. Aleluia. Querido, sinceramente não sei quando vou poder pregar essa palavra de novo. Por isso, graças a Deus, nós temos um ministério aqui tremendo de gravar esses negócios aí, querido. Porque existem coisas que você não tem condição de repetir mais. Mas não vai ser desculpa para nenhum de nós, mesmo se nós não ouvirmos nunca mais algo parecido como esse. Não vai amenizar em nada as nossas consequências se nós desobedecermos a Deus. Porque basta Deus falar uma só vez, e a vontade dele tem que ser estabelecida. Lute. Casamento não é fácil, não é brincadeira. Mas se você casou, e se os dois são crentes, amado, acabou. Essa é sua mulher, esse é seu marido. Acabou, filhão. Se você ama Deus, se Deus é sua